Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente está dando início ao podcast do NT e hoje eu estou aqui com a missionária Ana Paula, nossa convidada de hoje. Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu estou muito feliz, por isso que eu não paro de sorrir. Estou muito feliz com o convite que o Gia fez, o pessoal da mídia também, do NT. Muito obrigada. A nossa conversa seja válida para alcançar vidas, para transformar vidas de alguma forma. Estou muito feliz de estar aqui. Tá bom. Eu tenho umas perguntas, mas primeiro eu acho que a senhora podia nos responder, ou a gente conversar sobre isso. Se converter, mas tem medo de perder a liberdade. Ter medo de mudar em alguns aspectos e achar que não vai ser livre. Essa é uma questão bem importante falar, Gia. Vou olhar para a câmera, né? Que daí, senão eu fico olhando para ti e fico de lado. Porque esse é um medo, né? É um medo que o jovem tem. Se eu me converter, se eu me entregar, eu vou perder a minha liberdade. Só que Jesus diz na palavra dele que ele nos chama para que a gente tenha liberdade de vida. Então tem algo errado aí. Não é verdade? Então, a gente nunca vai saber como que é algo se a gente não experimentar. Enquanto eu não experimentei uva passa, eu falava que eu não gostava. Me mostrava um panetone com uva passa, eu falava assim, não, eu não gosto de uva passa, mas eu nunca experimentei. Agora eu procuro no mercado quais são os panetone com uva passa. Então, a mesma coisa é com Jesus. É só um exemplo para vocês entenderem. Experimentem. Tenham, porque assim, as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Quando a gente não é espiritual, a gente acha loucura muitas coisas. Então, quando a gente se aproxima de Deus, começa a fazer parte do NT, né? Começa a fazer parte de uma reunião de uma igreja e começa a conhecer Jesus, a gente começa a experimentar ele e a gente começa a discernir coisas que a gente não via com os nossos olhos naturais. Então, ninguém vai entender como que é ter uma vida com Jesus, um jovem, um adulto, se não experimentar, se não começar, gente. Se a gente não começar, nada era. Sim. Até porque é como todo mundo fala, né? Que a gente não pode julgar um livro pela capa. Muitas vezes a gente... Por exemplo, quantos jovens tem no NT agora que falavam eu tinha pavor de igreja? Nunca que eu achei que eu ia entrar. Mas é que às vezes as pessoas, os jovens, as pessoas adultas, elas pensam que a gente tem que ir na igreja não, pela, tipo... eu vou entrar nessa igreja aqui por causa que é essa igreja. Mas a gente tem que procurar a igreja que tem Jesus, né? A igreja que a gente vai se sentir bem e que a gente vai encontrar paz. A gente vai encontrar algo verdadeiro ali dentro. A gente vai encontrar... Isso. Desculpa te cortar, mas tem muitas igrejas. Em cada esquina tem uma igreja e cada uma tem a sua direção, cada uma tem a sua doutrina. Você vai aonde você vê Jesus ali dentro, né? Porque não adianta, eu abrir uma igreja hoje que tá liberado o pecado. Vamos lá, vamos pecar, pessoal. Não, você vai ter que ver uma que você se enquadre mais, mas que esteja vinculada ao que está escrito na Bíblia, né? Isso. Então tem igreja para todo mundo. O negócio é ter uma vida com Jesus, porque ele está voltando. É muito sério. Eu estou com uma sede muito grande de ganhar almas e estou tentando passar isso para os evangelistas também, porque os sinais eles estão acontecendo a cada dia. E isso espanta e nos preocupa, porque tem muita gente ainda com os olhos fechados, com os ouvidos fechados, achando que igreja é algo preso, né? É algo fechado, é algo chato, mas é ali que a gente está falando do que nos leva ao céu. Ali dentro está um manual para a gente chegar à nossa salvação. E para você ver que é algo sério realmente, né? Que é algo que a gente tem que se preocupar, tem que pensar duas vezes e ver se a gente está com a nossa salvação. Ver se a gente tem a certeza que a gente está salvo e se a gente não está correr atrás porque... falta pouco para a vinda de Jesus. Muito pouco. A gente está só de passagem aqui, a gente tem que ir para casa. Mas para que casa eu vou? O céu é inferno, infelizmente. Talvez muitos jovens se perguntem, porque como a gente está abordando esse assunto, o meu jovem está falando, eu tô vendo vocês falar de pecado e eu nem sei o que é pecado. Então, missionária, o que é pecado? Bom, a pergunta aí, os tamborzinhos aí, vai ter o mídia, vai ter que botar tambor agora. Os mídias editores. Os editores lá do NT. O que é pecado? Pecado é desobediência. Quando a gente decide assim, quando eu decidi a me tornar uma cristã, eu tive que pegar um manual, ali tem um, aqui, pegar um manual ali com o leãozinho, pegar um manual
e ver o que eu precisava mudar, o que Deus está pedindo para eu fazer, o que Jesus ensinou ele na trajetória que ele teve aqui, o que está escrito ali que eu preciso seguir. Eu tenho que estar de acordo com a lei dos homens, que é aqui. Eu não posso entrar na tua casa e falar, sai que eu estou morando aqui agora. Não, eu tenho que estar de acordo com a lei dos homens. Cada um constrói a sua casa. E a lei de Deus, qual é? Pecado é desobediência. É desobedecer aquilo que Deus está pedindo para eu fazer. E tem uma palavra que é muito forte, um versículo que é muito forte, que diz que o salário do pecado é a morte. Tipo, pequei, vem um cara com uma arma e me mata. Não, é a morte espiritual. E se a nossa alma está morta, não tem espaço para a gente ir no céu. Sim. Então, grave bem essa palavra. O salário do pecado é a morte. E a morte espiritual não é de um dia para o outro. A gente peca, fica tudo tranquilo ali no início. O diabo é bem esperto, bem inteligente. E aí vai degradualmente, né? Vai acontecendo coisas, a gente vai morrendo espiritualmente. Tem uma hora que a gente não consegue mais estar bem com Jesus, ter uma vida com Jesus. Sim. Então, o pecado... Respondi, Jean? Respondido. É a desobediência da palavra de Deus. Está escrito ali o que a gente precisa ser feito. Se a gente não fez, a gente está pecando. Até o que a senhora falou, achei muito importante, por causa que não é na hora, né? A morte espiritual. Não é tipo, pequei, buf, deu, foi. Uhum. É um processo. Mesmo processo que a gente tem para se libertar, etapas, a gente vai largando coisas, vai se libertando de certas coisas, e vai sendo um processo até chegar na libertação total. Isso. Então, acho que também é um processo quando a gente peca. Se a gente, assim, ó, eu acho que é muito importante a gente ler a Bíblia, porque eu acho que a Bíblia é tudo. A gente só consegue vencer o pecado lendo a Bíblia, porque a gente vai ocupar a nossa cabeça primeiramente e começar a se inclinar mais para as coisas espirituais e parar de se inclinar para as coisas carnais. Isso. A palavra de Deus, ela liberta. O que liberta? Por que ela liberta? A gente abre a palavra ou toca na palavra, ela liberta? Não, é porque a gente está lendo, a gente está aprendendo, a gente está se alimentando das coisas espirituais e a gente começa a entender, Gia, que, meu Deus, eu me lembro quando eu li a Bíblia pela primeira vez, eu achava muito chato ler, eu não sou de ler livro, eu gosto de ver filme. E daí eu disse, não, eu vou ter que ler, porque tá todo mundo falando da Bíblia, eu vou ter que saber o que diz ali. E aí quando eu li, foi em Lucas, que eu abri assim, né, fiz uma oração, meu Deus, fala comigo, e aí abri e Deus, se não fizer tal coisa, você queimará, e lá haverá choro e ranger de dentes. Eu me lembro que eu saí correndo do meu quarto e falei assim, mãe, tá tudo errado, nós estamos no inferno. Nós estamos tudo no inferno, mãe. E a minha mãe, não é bem assim. Por quê? Ela não discerniu o que era espiritual ali na Bíblia, porque ela não lê. No momento que a gente lê, a gente consegue entender. E aí as pessoas que não têm essa visão falam que fizeram uma lavagem cerebral. Não, eu só lavo o cabelo. No banho mesmo, ninguém lavou nada. É Jesus que transforma mesmo. Sim. E até porque quando a gente começa a ler a Bíblia, começa a se libertar dos nossos pecados antigos, porque quando a gente se liberta, a gente ainda vai pecar. Mas, né, tem uma certa diferença de pecar e viver no pecado. Isso. Uma grande diferença. A gente erra, né, Gia? Até a gente aprendeu, né, no sábado passado, a gente erra, mas a gente não pode viver no erro. A gente peca, mas não pode viver no pecado, porque nós somos seres imperfeitos, perfeito só Deus. Isso. Então, há uma grande diferença da gente errar, né, de eu falar alguma coisa pro Jean, pra ti, Jean, e te chatear, né, e eu ficar fazendo sempre a mesma coisa. Daí eu já tô vivendo naquilo, daqui a pouco tô implantando uma mágoa em ti. Eu posso fazer algo errado, mas eu não posso viver no pecado. Tem que pedir perdão, e esse perdão tem que ser com arrependimento. Senão toda hora, meu Deus, pois é, eu fumei hoje, não me aguentei. Aí passa a semana que vem, meu Deus, pois é, eu fumei hoje, me perdoa. Toda hora perdão, mas lá no coração não tem aquele arrependimento, sim, né? Sim, o verdadeiro arrependimento. É verdade. Até porque depois, talvez a pessoa se frustre, né? Mais na frente, por causa que, talvez, pela pessoa não ter um discernimento, ela vai pecando, vai pedindo perdão. Pecando, pedindo perdão. Mas aí uma hora a nossa vida com Deus é uma escada, né? Isso. A cada passo que a gente vai dando, a gente vai subindo e vai avançando. Então eu acho que quando nós realmente conhecemos Jesus, a gente tem um encontro com Ele, tem coisas que já mudam, literalmente, mudam dentro de nós. Tem coisas que a gente vê e fala assim, meu Deus, por que eu fazia isso? A gente dá risada. É vergonhoso. É vergonhoso, porque
O medo do jovem, olha só, o medo do jovem é ele, por exemplo, eu gosto tanto disso, e como que eu vou ficar sem? Mas quando há, de fato e verdade, né, Jean? Verdadeiramente uma libertação, a gente olha para aquela coisa e fala, que nem tu falou, tipo, quê? What? Eu falei que ia falar inglês. Fica falando que isso era importante para mim, então aquela necessidade que a gente tinha por algo passa a ser besteira. A gente se preocupa com tanta coisa que a gente precisa correr atrás, né? Porque Jesus está voltando, a gente vai ter que correr atrás. Então é isso, é para a liberdade que Cristo nos chama, né? E a gente precisa viver isso, só que precisa experimentar. Se não experimentar, não tem como. Não dá. Deixa eu ver. Próxima pergunta que fizeram é errado se drogar? Diz na palavra que assim, tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Eu posso fazer qualquer coisa. Se eu quiser dar um tapa no Jean aqui, né, Jean? Eu vou dar, mas não me convém. Pra quê fazer? E tudo tem as suas consequências. Se tu quer, né? Se você, jovem, que está me escutando aí, quer seguir a palavra de Deus para alcançar a salvação, porque não é religião. Religião é algo sistemático. Religião é algo que a gente faz sem mudar nada, sabe? Que nem Jesus fala para a gente orar. Ele nos ensinou, ele nos deu um exemplo da oração Pai Nosso, mas não quer dizer que a gente tem que orar todos os dias assim, Pai Nosso que estás no céu, santificado. Às vezes a pessoa está com uma mágoa dentro do coração e está falando Pai Nosso que estás no céu. Não, ele só nos ensinou. Então, não é religião, né? Não é algo sistemático. Então, tudo a gente pode fazer, mas certas coisas não convém a gente fazer. E tudo tem uma... Como é que a gente fala? Tudo que eu planto, eu vou colher. O que vai me levar a fazer isso? Qual é a consequência que vai ter depois? Porque assim, tudo bem, tem gente que fala, é uma erva natural, tem pavor disso. Porque a gente usa na medicina, dane-se que usa na medicina. Eu tô falando que tá usando, tu não tá doente, tá usando, tá se drogando. Então, assim... me perdi agora. Me perdi o que eu ia falar. Mas tem muitas pessoas que falam isso, né? Sim. Que é uma erva natural, que isso, que aquilo. Só que quem tem Jesus, Gia, quem tem Jesus não precisa disso. Não precisa disso. Tem gente que fala, eu uso, porque eu pergunto, né? Por que tu usa essa coisa fedida? É horror, né? Maconha é muito ruim. E daí a gente fica perguntando por que tu usa? Eu uso pra esquecer dos problemas. Só que tu vai esquecer, mas daqui a pouco tu vai ter que lembrar e resolver, porque tu quer ser feliz, tu quer ter uma vida, tu quer avançar, tu quer ir pro céu, e isso não tá escrito na Bíblia. Não tá dizendo na Bíblia isso. Isso quer ser um cristão e ser salvo, que é o mais importante, porque Jesus veio na Terra para nos ensinar que é possível sim a gente ser de Deus, ser cristão para poder ser salvo. Sim. Então, quer usar, usa, mas é assim, Deus deixou o livre-arbítrio, né? Sim. Tu escolhe a bênção ou a maldição. Se tu escolher a maldição, que isso não é bênção nenhuma para tua vida, tem um lugar reservado para essas pessoas, né? Sim. Então... Até porque muita gente fala, eu uso pra esquecer os problemas, mas não tem como esquecer um problema colocando outro problema. Porque se tu ficar usando uma hora, tu vai se viciar. Tu vai ter outro problema pra resolver maior do que aqueles que tu tinha. Então vai ser um problema a mais que vai ter pra resolver. Então, tem coisas que a gente pode usar e tem coisas que não possa, mas que não convém. Posso fazer tudo. Se eu quiser roubar, eu vou roubar hoje. Só que vai ter uma consequência disso. Então, como eu quero... ser salva, né? Isso. Eu receber a salvação, que é o mais importante, por isso que eu vou frisar muito isso para vocês, porque o jovem, ele é ansioso. O jovem, ele quer alcançar o que ele almeja rápido. Eu quero namorar rápido, eu quero guria abençoado, varãozinho abençoado. Eu quero tudo rápido. Eu quero sair da casa da minha mãe rápido, quero ter minha vida rápido. Então, é nisso que é trabalhado. No que mais a gente almeja, é isso que é trabalhado. Então, calma lá, espera. Tudo que Deus dá é para sempre, é eternamente. É para sempre. E tudo que o diabo dá, até um momento depois ele te cobra. O salário do pecado é a morte. Aí tu morre espiritualmente. Isso. Então não peque. Droga é pecado. É pecado. Também. Tá. Como que a senhora conseguiu vencer o pecado? Bom, foi muito fácil. Super fácil. Não é fácil. Mas vencer o pecado, ele não é impossível.
né? Tem coisas que são assim, ó, que eu não posso embutir, porque tem jovem que fala assim, ai, não sei, não é pra mim. Eu acho que só eu não vou conseguir vencer esse pecado. Mas não. Por exemplo, dom tem coisas que não é pra ti. Por exemplo, não pode falar pra mim assim, ó, sobe no palco agora e canta. Eu não tenho esse dom. Então não pode obrigar uma pessoa a fazer algo que não é pra ela. Isso não é, entendeu? Sim. Mas se libertar do pecado, tá escrito na palavra que é pra todo mundo. Deus consegue. Então, assim, a primeira coisa, não tem de não conseguir. Se não tá conseguindo é porque não tem dentro do coração esse desejo. Não quer largar o pecado, tem medo de largar o pecado. Então, eu tive que me decidir. Decisão. Um primeiro passo para se libertar é decisão. Eu quero. No momento que a gente fala eu quero, eu acho que Deus, ele se ajeita lá no trono. Opa, ela quer, né? Então começa ali uma batalha. É como, que nem eu falo, né? Como se a gente entrasse dentro do ringue e ali tivesse o nosso adversário e eu vou enfrentar. Só que a gente não tá sozinho. Aqui, ó, bem em cima, aqui tá Deus, bem grandão, né? Sim. Então, ele nos ajuda a vencer a batalha, só que a gente tem que enfrentar. Então, tem que ter disposição, tem que renunciar. Muitas vezes, eu me lembro que eu me sentia um ET, eu me sentia horrível, porque as minhas amigas estavam fazendo coisas que eu queria muito fazer. E eu sabia que se eu fosse lá junto com elas, eu não ia conseguir vencer. Porque muitas vezes eu fui para a reunião, né? Participei de uma reunião, entendi o que era para ser feito, e quando eu me juntava com minhas amigas, eu caía naquela mesma situação. Então, a gente precisa renunciar. E na parte da renúncia, é muito difícil, mas se a gente consegue fazer isso, a gente vence o pecado. Não é fácil, mas se a gente tem uma missionária, um obreiro, alguém, um amigo, parceiro para te ajudar, assim é muito rápido. Sim. Acontece muito rápido. Tá, bom. Então, eram essas perguntas que a gente tinha. A senhora quer deixar algum recado, alguma coisa para finalizar, para o jovem ouvir? Eu quero. Eu quero dizer para você, jovem, adulto, todo mundo que está participando aqui. Participando não, aqui não é uma live, né? Que vai ouvir, que vai assistir, melhor dizendo, esse podcast. Jesus, ele é a melhor escolha. Porque só quando a gente vem de um mundo onde a gente já experimentou de tudo para ser feliz e nada deu certo, eu posso falar encher minha boca para falar como a gente diz. Ele é a única solução e ele te ama. E ele te chama para uma liberdade de vida. Nada. Uma pessoa que tem Jesus, ela não precisa suprir com ninguém. Ela não precisa de nada para suprir o vazio que fica dentro do nosso coração. O Espírito Santo, ele supre e a gente consegue ser feliz sozinho, em grupo, na multidão. Então, assim, não perca tempo. Procure uma igreja, vem para o Nação, né, que tem em Bagé e em Canoas também, porque Jesus te chama para transformar a tua vida. Não é uma lavagem cerebral. É a mudança da visão natural para uma visão espiritual, porque um dia nós todos vamos ser espirituais, ou seja, para o bem ou seja para o mal. É isso. Vai conseguir, porque Jesus conta com você, conta com a sua transformação. Então, que Deus te abençoe e é isso.